Deus que tem se inclinado para ouvir a minha súplica, um Deus que tem se levantado do seu trono e secado as minhas lágrimas, um Deus que tem se levantado e não tem me deixado sozinho, tem estado comigo em todos os momentos. É o Deus que em todos os momentos, em todos os instantes, em todas as circunstâncias, Ele está apto a me atender, a me ouvir. É o Deus que um dia, quando não tinha mais jeito, Ele entregou o seu Filho. E aqui nós estamos, e a palavra disse: olha, Ele está conosco, Ele está à nossa volta, nos guardando. Eu quero render louvor a Ti esta noite, Deus grande, Deus tremendo. Como diz o salmista, de que o Senhor quebra o arco, corta a lança, o Senhor queima os carros de guerra no fogo. O Senhor diz que o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E nós vamos cultuar a Ti esta noite, Senhor. Nós vamos elevar um canto ao Senhor de adoração. Nós estamos aqui esta noite, nós já reconhecemos e nós vamos decretar em alta voz de que o Senhor é o Deus das nossas vidas, de que o Senhor é o Deus que está ao nosso lado, ao nosso redor, nos guardando, de que é o Deus forte, tremendo, Criador dos céus e da terra, que olha para nós como criatura, como homens e mulheres, aonde o Senhor tem um desejo de que nós estejamos prontos a se relacionar contigo. Senhor, como Tu é poderoso, como Tu é poderoso, Senhor. Foi o Senhor que fez aquele povo atravessar o deserto. Foi o Senhor que fez aquele povo atravessar o Mar Vermelho, o Rio Jordão, em terra seca. Foi o Senhor que fez cair codorniz dos céus. Foi o Senhor que fez com que Moisés tocasse na rocha e daquela rocha saísse água. Foi o Senhor. O Senhor é poderoso. O Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é forte. Não há outro. O Senhor é maior. Não há outro. O Senhor é poderoso. Não há outro. O Senhor é santo. Não há outro. O Senhor é digno de toda adoração. E esse Deus poderoso, tremendo, grande, forte, santo, é o Deus das nossas vidas. É o Deus que tem guardado as nossas vidas. É o Deus que tem nos protegido. É o Deus que tem nos dado força. É o Deus que tem vindo de encontro às nossas vidas. Oh, aleluia, Pai. Como disse a Tua palavra, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Aqui tem homens e mulheres nesta noite, jovens e crianças. Se nós chegamos aqui com confiança no Senhor, nós vamos sair daqui com essa confiança dobrada, triplicada, quadruplicada, uma confiança diferente da que nós entramos aqui. Eu sei que Deus faz, eu creio, eu acredito que Ele é Deus que pode fazer muito mais. Deus opera, eu creio, eu acredito que Deus opera. Deus está comigo, eu tenho a convicção e a certeza de que Ele está comigo, porque os meus passos pela minha força eu não conseguiria dar. Os meus pulmões, se não fosse a mão do Senhor, eu não conseguiria respirar. Mas o Senhor está comigo. Oh, Deus maravilhoso. Aqui tem mulheres que tiveram seu dia hoje de luta, de labuta. Que o Senhor possa tocar no coração dela e ela ter essa certeza hoje, mais ainda, de que o Senhor é como esses montes que está protegendo Jerusalém, e assim o Senhor está do lado dela, está do nosso lado.
assim com esses homens, com esses jovens, com essas crianças. Senhor, parece ser algo monótono ou algo retrógrado, mas querido, está falando de que, olha, irmão, irmã, Deus está do nosso lado nos guardando. Eu lembro que a tua história do Velho Testamento vai dizer que os profetas gritavam naquelas ruas: arrependam-se, arrependam-se. E essa era a pregação de muitos profetas. Parecia mesmice, parecia uma monotonia, parecia algo sem nexo, mas era direcionado por ti. E nessa noite a palavra vem, Senhor, que o Senhor, assim como os montes estavam cercando Jerusalém, o salmista está dizendo: assim o Senhor está à nossa volta nos guardando. E não é do passado, não é só do presente, e não é só do futuro. Ele está dizendo desde agora e para todo sempre. Oh Senhor, tenhamos essa certeza, Senhor. Senhor, eu tenho falado há alguns dias com essa igreja, dentro de algumas temáticas ou palavras, que essa igreja, Senhor, seja uma igreja não só que venha crescer em números, pois isso cabe ao Senhor, mas uma igreja que venha crescer para dentro, uma igreja que cresça dentro de si mesmo, na intimidade contigo, na confiança contigo, na certeza de que tu é o Deus da vida de cada um, a certeza de que hoje o Senhor é, amanhã o Senhor será, hoje eternamente Deus Todo-Poderoso, que continua guardando o seu povo. Não permita nós retrocedermos, Senhor, pois a tua palavra no Evangelho de Mateus vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, não é apto de entrar nos céus. Mas nós estamos, Senhor, com a mão no arado. Nós estamos com a mão no arado. E a tua palavra diz que essa boa obra, ela é boa obra. E o Senhor começou, e o Senhor quem há de terminar. O Senhor que há de terminar essa obra. Porque o Senhor, como diz o salmista, está conosco, é conosco. É o Senhor quem opera, é o Senhor quem faz acontecer. Deus poderoso, Deus santo, eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor visite todos os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo hoje com a síndrome do pânico, o mal da ansiedade, a depressão, Senhor. Visita, Senhor, aquela mulher que me ligou hoje à tarde dizendo que a crise de ansiedade tem levado a lona, tem derrubado, tem tirado o chão dos seus pés. Visita, Senhor, aqueles que na crise do pânico, a síndrome do pânico, o lugar mais seguro para ele é debaixo de uma cama, num lugar escuro. Oh Senhor, que esse irmão, que essa irmã que está passando por essa dificuldade, seja visitado nesse momento pelo teu Espírito, e ele seja tocado e tenha certeza, como nós acabamos de ler aqui, de que o Senhor está à nossa volta, nos guardando, nos protegendo, de que o apóstolo Paulo disse um dia nas suas escritas, de que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Visita aqueles que estão acometidos, lutando contra a depressão, e essa depressão que ele ouve vozes, essa depressão que ele ouve vozes dizendo para que ele tire a sua própria vida, vai visitando agora, Senhor. Visita agora em nome de Jesus. Vai curando a doença emocional, a doença psicológica, emocional. Vai visitando agora, Senhor.
tocando naquele que luta, naquela que luta contra o vício do álcool, da droga, vai tocando agora, libertando, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor possa estar contemplando a oração de mães, de mulheres, de esposas, que o Senhor possa estar contemplando, ouvindo e contemplando essas orações. Visita, Senhor, esses filhos os quais as mães têm buscado, as filhas os quais as mães têm buscado pela libertação do vício. Tira sobre os ombros dele e dela esse jugo tão pesado que o inimigo colocou. Traga libertação, traga cura, traga restauração, renovo, a esperança. Oh, aleluia! Visita, Senhor. Toca, Senhor. Arranca das garras do inimigo, porque só o Senhor pode fazer isso. Porque nem o próprio indivíduo tem mais forças para se levantar e querer, Pai querido, só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. De encontro a esses, Pai querido, que estão na sarjeta, que são tidos já como algo que tem já trago prejuízo à sociedade, tem trago vergonha não só para a família, como para o poder público. Só o Teu Espírito Santo pode agir, só o Teu Espírito Santo pode restaurar e resgatar. Visita nesta noite os aflitos, os amargurados, os atribulados, vai visitando nesta noite. Tome Tuas mãos, pois nós sabemos que o Senhor nunca perdeu o controle e o domínio. Há situações, Senhor, que por mais que o Senhor capacite cada um de nós para fazer, mas há situações de que só o Senhor, e o Senhor, nesta noite eu estou clamando a Ti, nós estamos clamando a Ti, para que o Senhor o faça. Nós não estamos dando ordem ao Senhor, pois nós não temos esse poder, e essa ousadia eu não quero ter de dar ordem ao meu Deus, mas eu quero pedir, eu quero suplicar a Ti, Senhor, eu quero clamar a Ti, junto com essa igreja, por libertação, por cura, por milagres, por restauração, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, visita a Tua igreja nesta noite, visita o Teu povo nesta noite, vai tocando com cura naqueles que já estão, Pai querido, sem esperança nenhuma. A vida da irmã Cleusa, aqui naquela UTI, hoje não teve uma melhora, mas os médicos dizem que piorou o seu quadro. Visita, vai de encontro, Senhor, a vida dos enfermos nesta noite, tocando com cura, com milagre, vai tocando no caroço, no nódulo, seja ele maligno ou benigno, vai tocando nesta noite. Visita aquele que está preocupado, aquela que está preocupado com aquele exame que deu algo de alteração, algo deu errado, vai visitando agora. O Senhor tem poder. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus forte, é um Deus poderoso, é o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você pode glorificar a Deus com suas palmas bem fortes. Assento em nome de Jesus, enquanto isso, vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Antes de irmos para a palavra, nós vamos louvar mais um hino. Irmã Luzia, se prepara aqui. Só que eu queria que você pegasse aí, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pegue aí na sua mão. Enquanto a irmã Luzia se prepara, quero orar pela sua vida, você que é irmão dizimista e ofertante na casa do Senhor. Pegue aí na sua mão, você que quer fazer um pix ou uma transferência, fique à vontade, tem maquininha também aqui na igreja, fique à vontade, tá? Pegue aí na tua mão, curva a tua fronte, feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite, pelo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu oro nesse momento pela vida do irmão, da irmã dizimista e ofertante, que o Senhor continue a prosperar, que o Senhor continue a derramar das tuas bênçãos sobre a vida do teu povo. Prospera a empresa, prospera o negócio, prospera, Senhor. Vai de encontro à vida do profissional liberal, do autônomo, abençoando poderosamente a vida da minha irmã, do meu irmão, aposentado, pensionista. Abençoa em nome de Jesus. Vai de encontro, Senhor, a vida daquele e daquela que trabalha com carteira assinada, prosperando a empresa a qual ele presta serviço. Vai de encontro à vida daqueles que estão desempregados, abrindo porta de emprego, mas abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
nos alimentado de forma que tem nos surpreendido. Nós oramos nesse momento pela vida da irmã Cátia, que está na responsabilidade, na incumbência de ministrar a tua palavra. Mas eu também não quero esquecer de orar, Senhor, pela minha vida, pelas nossas vidas, que seremos ouvintes desta palavra. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas que nos alimente dessa palavra. Nós saímos daqui alimentados e que nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a tua voz e sentir a tua presença. Usa a tua filha, a tua serva, na autoridade, na ousadia, na intrepidez. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Pode sentar, igreja. Fiquem à vontade. Mateus, põe a primeira parte para mim, por favor. Só a primeira. A palavra do Senhor hoje, ela está no livro de Lucas, no seu capítulo 19. Aquele que tiver a Bíblia para estar acompanhando, é uma passagem muito conhecida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 19, do 1 ao 6. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aleluia. Só até aqui. Senhor, é a tua palavra. Conduza-me, Senhor, com aquilo que colocaste em meu coração. E que aquilo que falaste comigo também, Senhor, fale com o teu povo nesta noite, o que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Zaqueu. Quem conhece Zaqueu? Todo mundo, né? Bem conhecido. Você não conhece, Samuel? Vai conhecer agora. Zaqueu é o famoso baixinho. E aquele que queria ver Jesus passar, mas ele era tão pequeno que não conseguia enxergar. Zaqueu é citado na Bíblia somente nesses pequenos versículos do Lucas, seu capítulo 19. Procurei, mas não encontrei outro lugar ao qual falava de Zaqueu. E uma breve, pequena passagem, a gente consegue extrair lições para as nossas vidas, porque toda a palavra do Senhor nos extrai lições. E a lição de hoje para a gente diz: para conquistar é preciso renunciar. Sem renúncia não tem conquista. Amém? Então vamos conhecer só um pouquinho de Zaqueu, naquilo que a palavra vem trazer para a gente. Zaqueu, ele era conhecido como publicano. Publicano é um tal cobrador de imposto onde todo mundo literalmente odiava, as pessoas não gostavam. Ele era muito rico, ele era o maioral, ele era o chefe. Ou seja, tudo passava por ele. O nome de Zaqueu significa justo. Interessante, porque ele não era. Ele tinha um nome que tem um significado de justo, porém ele não agia como tal. Eles cobravam impostos a mais das pessoas. Zaqueu, como chefe, ele recebia a maior porcentagem dos impostos. Jericó tinha uma fronteira que dava com a Transjordânia, que fica em Pérea. Quem tiver Bíblia tem mapinha lá, dá para se localizar. E isso facilitava a arrecadação dos impostos. Hoje, para você ir para a praia, você paga, sabe, no tal do pedágio e paga imposto. Eles aprenderam com a Bíblia. O povo de hoje aprendeu tudo com a Bíblia. Até as leis vieram da palavra do Senhor. As leis que temos hoje: não roubarás. Quem foi que falou? Deus. Não matarás. Quem falou? Deus. Se você pegar a Bíblia, os mandamentos, as leis de Moisés,
elas estão na nossa Constituição hoje também. Então ela valeu lá, ela vale hoje e ela vai continuar valendo, porque a palavra de Deus ela é eterna e tudo que a gente pega aqui é para uma vida inteira. Amém? E a passagem de Zaqueu é interessante porque ele fala, se você vier um pouquinho para trás no capítulo 18, ele falando que Jesus ele vai passando pelo caminho perto de Jericó, para entrar em Jericó, e vem um cego e corre atrás de Jesus e ele quer ser curado, e muitas situações acontecem. E um pouco antes desse cego aparecer, vem um jovem falar com Jesus, um jovem que conhecia a palavra do Senhor, e ele vem questionar Jesus algumas coisas. Só que acontecem algumas situações que vêm nos trazer algumas lições. E vocês vão entender já já a situação desse jovem que veio falar com Jesus também antes de Zaqueu aparecer na história. Eu vou colocar algumas observações que eu marquei aqui. Não vou começar nas lições para ficar mais fácil para vocês entenderem, porque senão vocês não vão entender. Passa o próximo, Mateus. Fendas das rochas. Vocês estão vendo essas fendas das rochas aqui? Vocês vão entender o significado delas. Quem tiver com a Bíblia aberta, volta na página um pouquinho para trás. No capítulo 18, lá no seu versículo 24, no 18 vem um jovem rico, que quem já leu essa palavra não vou me estender muito. O jovem rico ele vem até Jesus e ele pergunta para o Senhor o que ele precisa fazer para ele ter a salvação. E Jesus fala para ele que tem que ter a observância da lei. E Jesus fala algumas partes da lei e aquele jovem fala, não, mas tudo isso eu tenho observado. Aquele jovem observava a lei. Então Jesus fala para ele assim, bom, já que você observa a lei, vamos fazer o seguinte, tudo que você tem, já que você é rico, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem se entristece e ele vai embora. Aí entra Zaqueu. Zaqueu, ele era considerado injusto pelo povo e as pessoas não gostavam dele porque ele era rico e era cobrador de impostos, era tal do maioral. Então as pessoas não gostavam desse tipo, como a gente também não gosta de cobrador de impostos. E ele também era tido como impossível aos homens. O que seria impossível aos homens? Vamos entender? No capítulo 18, depois que esse jovem vem falar com Jesus, o Jesus com os seus discípulos, no capítulo 18, no 24, Jesus responde para os seus discípulos assim, com uma epígrafe que fala o perigo das riquezas. Vamos lembrar que passou um jovem, perguntou para Jesus como fazer para ganhar a vida eterna. Jesus fala, dá tudo que você tem, vende aos pobres. Ele não gostou dessa ideia, foi embora. Eu entendo que ele perdeu a salvação ali. Pode ser que sim, pode ser que não. Logo depois a gente vai encontrar um outro rico, Zaqueu. Aí no 18, 24 diz assim, e Jesus vendo-o assim triste, porque aquele jovem ficou triste, diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Eita, mas logo ele vai encontrar outro rico, né? Lá daqui nos versículos. E Jesus fala para os seus discípulos, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, vocês vão entender já, do que entrar um rico no reino de Deus. E eles, ao ouvirem isso, eles dizem, então quem vai ser salvo? E Jesus fala para eles, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E a palavra de Deus aqui, no estudo, diz que Zaqueu era considerado impossível aos homens. Só que antes daqui, Jesus vem dizer, o impossível dos homens é possível para Deus. Então, Zaqueu era impossível para os homens, porque todo mundo o desprezava. Mas o que para os homens não pode, para Deus tudo pode. Amém? Aí eles ficaram perdidos com essa passagem, mas um camelo na ponta da agulha, vamos entender. Os estudiosos dizem que essa é uma das observações da história, que diz que fendas da rocha era conhecida como fenda da agulha. Aqui é uma parte de uma imagem de um manuscrito muito conhecido de Qumran, onde foi encontrado muitas passagens bíblicas, mas isso não vem ao caso agora. Está vendo ali em cima aqueles buracos?
Vocês conseguem imaginar um camelo subindo ali? Ele não sobe. Só que as cabras são pequenas, elas sobem ali, elas entram naqueles buracos. E antigamente se usava muito esse esquema do buraco da agulha, que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha. Porque aqui eles estão dizendo, é mais fácil um camelo escalar isso ali, subir do que o rico entrar no céu. Mas é difícil. Só que a palavra vai dizer também que para Deus ele é possível. Pode passar outro, Mateus. E aqui a gente vai aprender algumas lições com Zaqueu. 7 lições no total. Passa para mim, Mateus, a primeira lição. Porque eu não vou me estender, porque hoje é bem curtinha, assim eu espero. A primeira lição que a gente vai aprender aqui com Zaqueu: coragem e insistência. Zaqueu ele teve coragem e insistência. E isso está relatado no versículo 3 do capítulo que lemos em 19, que diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então ele precisa agora de coragem e insistência. Por quê? Zaqueu não podia ver Jesus no meio daquela multidão porque era baixinho, mas a exemplo do cego, que se a gente volta aqui no versículo 19, nos versículos antes, quando Jesus está passando por Jericó, vem um cego gritando atrás dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele cego teve que enfrentar uma multidão. Zaqueu também vai ter que enfrentar uma multidão para ver Jesus. E aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o atende, Jesus manda chamá-lo. E imagina uma pessoa cega no meio da multidão, não sabe onde está, e encontrar alguém. Porque ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Aquele cego também viu. São 3 personagens e uma única história. Olha que legal. E Jesus se depara com aquele cego e fala: o que queres que eu te faça? Aqui eu vejo. E aquele cego enfrentou barreiras pela insistência e ele recebeu a cura, ele recebeu o milagre, ele foi curado, ele passou a ver. E aí vem Zaqueu logo em seguida: opa, eu também quero ver esse Jesus. Zaqueu bem provavelmente já ouviu falar de Jesus, porque senão ele não estaria com tanta insistência para descobrir quem era ele. Então o que Zaqueu faz? Zaqueu, ele rompe as barreiras, passando pelaquela multidão, e ele olha no lugar apropriado para ver Jesus. E onde Zaqueu ele foi olhar? Ele teve coragem e insistência de romper algumas multidões ali e encontrar o local apropriado para ver Jesus. E isso a gente vê na segunda lição. Segunda lição, que é rompendo as barreiras, que já vem logo em seguida no capítulo 4. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então Zaqueu ele vê um sicômoro chamado de figueira brava. Passa aí para mim, Mateus. Chamado de figueira brava, e ele sobe naquele sicômoro. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Isso é um sicômoro, é uma figueira brava. Por que figueira brava? Porque ela tem raízes expostas e o fruto dela está no tronco, não é na folhagem. É um tipo de figueira. Tem a figueira e tem o sicômoro, que é considerada a figueira brava. E essa figueira, para você subir, ela machuca. Ela tem partes que machucam. Então, não é tão simples subir nessa figueira. Então, ele teve que romper as barreiras. Correndo à frente, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo. O sicômoro, a figueira brava que vocês estão vendo aí, porém ela tem galhos fortes, então ela suporta o peso de um homem. Ela produz os frutos nos troncos, nos galhos, o que pode machucar alguém. São grandes e oferecem grande sombra. Elas são bem grandes. Então, ninguém passa desapercebido por uma figueira. Só que uma pessoa em cima de uma figueira pode passar desapercebida, porque ela tem muitas folhagens e a pessoa ela pode ficar ali praticamente invisível. Não para Jesus, né? Passa a próxima, Mateus. Então, a gente viu que ele rompeu barreiras. Amém? Terceira lição: não importa onde esteja, Jesus te vê. No verso 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa.
Zaqueu, no alto daquela árvore ou daquela figueira, Jesus passa e o vê. Pode ser que ele tenha pensado: eu vou vê-lo daqui passar, mas pode ser que ele não me veja por conta da altura, não sei onde ele estava. Pode ser que ele tenha pensado: Jesus não vai me ver aqui. Mas a palavra do Senhor fala que se eu subir ao alto, se eu descer, não importa onde eu esteja, Jesus ele nos vê. E pensando que seria impossível de Jesus vê-lo com tantas pessoas ao seu redor, Jesus o vê. Jesus o chama pelo nome. Jesus para, olha e fala: Zaqueu, desce depressa. Tenta imaginar o coração de Zaqueu naquele momento, ouvindo a voz do Senhor falando com ele, chamando pelo nome, porque ele ouviu falar de Jesus. E Jesus para e o chama pelo nome. Tenta se imaginar Jesus parando com a multidão e te chamando: desce depressa que me convém entrar em tua casa. Eu gostaria de ouvir a voz de Jesus falando assim: vem depressa. Você gostaria de ouvir a voz de Jesus falando: filha, vem depressa, te chamando pelo seu próprio nome? Seria um privilégio para mim e para você. Zaqueu, ele teve esse privilégio, amém? Então, não importa aonde você esteja, Jesus, ele te vê. Jesus, ele te conhece. Não adianta tentar se esconder. Não há barreiras que possam te esconder de Jesus. Amém? Próxima lição. Não se importe com as falácias. Lição número 4. Por que não se importe com as falácias? Verso 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Vendo que Jesus parar, olhar para Zaqueu e falar: desce depressa, porque me convém entrar na tua casa. E aqueles homens naquele tempo, eles julgavam muito. Só que Jesus, ele veio para quê? Foi para o pecador. Ele veio para salvar. Então, ele veio para mim, para você, ele veio para nos salvar. Só que muitos daquela multidão que estavam seguindo Jesus o tempo todo para onde Jesus ia, eles não estavam se importando com a salvação das pessoas. Eles queriam ver o tal do movimento: o cego enxergar, o surdo ouvir, o aleijado sair correndo, levantar e pular da cambalhota. Isso eles se alegravam, eles achavam super bacana. Só que quando Jesus se juntava com um monte de pecador, com um monte de pessoas que precisavam de realmente uma cura aqui dentro para serem salvas, serem libertas, eles murmuravam: lá, andando com o pecador, não pode uma coisa dessa. Ele entra na casa de Mateus, o discípulo dele que ainda não era discípulo, um monte de pecador, cobrador de imposto, o povo vai lá e murmura: olha lá, tá com o pecador de novo, que homem que é esse aí? O povo quer movimento. O povo não quer o bem do outro, ver a salvação do outro, ele quer ver o movimento. Só que nós aqui, eu creio que aqui ninguém quer ver movimento, porque a gente não está aqui para ver movimento, mas para ver a salvação, para recebermos a nossa salvação. É isso o nosso intuito de andar com o Senhor, para que possamos receber a nossa salvação. E Zaqueu, ele, pelo que eu entendo na palavra, ele não se importou com o que estavam falando. E nós também não devemos nos importar quando alguém começa a falar: lá vai para a igreja de novo. Vai para a igreja, sai da igreja, olha o que ela está fazendo, olha o que ela está falando. Não sei o que faz lá naquela igreja, que tanto que ela faz naquela igreja, não sei que tanto aquele homem fala faz naquela igreja. E estamos buscando a nossa salvação. E quem conhece o nosso coração é o próprio Senhor. É Ele que nos chama pelo nome. Então, o que a gente é nascido em pecado, e vamos continuar sendo pecadores até a volta do Senhor Jesus, até a nossa transformação. Enquanto isso, a gente vem para a casa do Senhor. A gente pode errar aqui dentro, pode errar lá fora, mas não desista, porque um dia a gente consegue ser transformado verdadeiramente, a ponto de verdadeiramente andarmos com o nariz em pé, não cabisbaixo, porque a gente começa a olhar para Cristo e fala: não tem motivo para andar com a minha cabeça baixa, porque dentro de mim habita algo que é muito maior do que eu. E a palavra de Deus fala que a gente tem que ser luz nessa terra, sal na medida certa. Se você põe muito sal, desanda. Se você põe pouco sal, também não é legal. É na medida
medida certa. Que venhamos ter a medida certa. Amém? Aquela multidão que estava ali presente, murmurando e dizendo que Jesus andava com os pecadores, é porque eles não queriam ver o bem um do outro. Infelizmente, hoje, a gente vê muito disso. As pessoas, elas querem ajudar, mas antes de ajudar, ela quer meter o pau em alguém. Ela quer falar muito mal daquela pessoa, para depois falar, ah, agora eu vou ajudar. Não ajuda não. Precisa não. Dessa ajuda, ninguém precisa. Se não for para caminhar junto, se não for para ver o irmão caído ou o vizinho caído, você estender a mão e levantar, se for para passar por cima, primeiro para zombar, depois querer ajudar, faz isso não. Deixa para o outro que tem um coração verdadeiro. Como aquele homem caído na estrada, passou o sacerdote, passou o levita, e quem veio ajudar era um povo que nem era do povo de Deus. É isso aqui, ó. É isso aqui. Porque Deus, Ele dá o amor dentro de cada um de nós, e esse amor, ele precisa ser exercido. Exerça o amor que Jesus colocou dentro do seu coração. Estenda a tua mão. Lição número 5, no verso 8. Gratidão. Seja grato. Precisamos ser gratos. Zaqueu demonstrou sua gratidão a Jesus, restituindo aos pobres os seus valores e repartindo metade da sua riqueza. No verso 8 ele diz que quando Jesus entra na casa dele, na verdade aqui nem fala que Jesus entrou na casa dele. Quando ele desceu e falou com Jesus, ele disse, entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu, ele simplesmente, pelo chamar do nome dele, e ele entender que ali havia algo diferente naquele homem, que ali havia algo que poderia ser muito maior do que as riquezas que ele tinha. Ele simplesmente vira para Jesus e fala assim, ó, toda a riqueza que eu tenho, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Porque se para a gente ter uma vida nova, é necessário a gente deixar a velha. Como lá no início está dizendo que para eu conquistar eu tenho que renunciar, eu preciso renunciar à minha vida velha. Porque sem a renúncia não tem como ter um novo. Se você tem uma garagem e só cabe um carro, como você quer ter mais um? Não cabe. Desfaça do velho para você ter um novo. O seu armário só cabe 10 pares de sapato, porque você quer 11. Desfaça para você ter um novo. Não tem lugar para o novo aonde tem velho. Não tem lugar para o novo aonde tem velho. Eu preciso desfazer do meu velho eu. Eu preciso nascer em Cristo para que Cristo possa habitar dentro de mim. E para que as riquezas de Cristo habitem em mim. E é necessário que eu desfaça de mim mesmo. Porque como as águas do batismo, ele vem para simbolicamente para nos lavar do nosso velho eu e renascermos em Cristo, é necessário, porque as águas levam as impurezas. As águas correntes, elas levam. E quando mergulhamos na presença do Senhor, há um novo. Há um novo. A palavra de Deus fala que não coloques vinho novo em odre velho. Odre eram panos costurados, antigamente onde se colocava o vinho. Mas de tanto usar, o vinho velho fermentava, rasgava as costuras. Então, se você coloca um novo, aquilo rasga e você perde todo o vinho. E vinho naquela época era algo valioso, hoje também é. Tem vinhos muito caros. Então, como você vai pegar algo tão precioso e botar em algo tão sujo e velho que pode arrebentar? Não pode, né? A gente tem que se lavar primeiro, lavar a sangue do cordeiro, né? Aí o novo aparece, o novo vem, dá fruto, frutifica. E a lição 8, lição 6. Põe na lição 6, Mateus. Lição 6, obediência. Que ainda é no versículo 8, que Zaqueu entrega os seus bens. Zaqueu conhecia a lei de Moisés e disse a Jesus que restituiria os bens defraudados 4 vezes mais. Ele estava usando a lei. Essa era a lei que dizia, que diz na palavra do Senhor em Êxodo 22:1, que diz: se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o abater ou
boi se pagará um boi, e 4 ovelhas por uma ovelha. Ele roubou, restituiu 4. Ele estava usando a lei da restituição. Temos que ser obedientes. Temos que abrir mão do que temos para conquistar novas coisas. Zaqueu abriu mão da sua riqueza para conquistar a sua salvação. Lembra que eu tinha falado do jovem rico? Que ele passou também por Jesus? Passou o jovem rico, passou o cego, agora passa Zaqueu. Aquele jovem rico, ele disse que observava a lei. Então vamos colocar ele no nosso lugar aqui. Ele observava a lei. Ou seja, o jovem rico estava sentado aqui do nosso lado, observando a lei, honrando o pai, honrando a mãe, não estava roubando, não estava matando, ele estava observando a lei. E ele tinha muitos bens. É pecado ser rico? Claro que não. Desde que a nossa riqueza não nos tire da presença do Senhor. Porque riqueza não é somente bens materiais, existem outros tipos de riqueza. E aquele jovem, vamos fingir que ele está sentado aqui, e Jesus perguntou para ele, falou para ele vender as coisas que ele tinha, e ele se entristeceu. Hoje você tem uma mansão, tudo de bom, a conta bancária está rechuchuda. Aí Jesus chega, Madison, vende tudo, não estou gostando disso não. Tu vai morar num casebre, uma casinha de madeira, e aí? Tu vai se alegrar ou vai se entristecer? É fácil você lutar, você conquistar, você trabalhar, porque ele não roubou, porque se ele observava ali, ele não roubou, ele conquistou, ele batalhou, mas ele se entristeceu quando Jesus falou, deixa tudo para me seguir. É fácil deixar tudo para seguir Jesus? Não, né? Tem muitas coisas, né? Então não é fácil a gente renunciar a nós mesmos para seguir Jesus. Não é fácil. Aquele jovem que cresceu observando a lei, no ápice, ele deixou. Aí vem Zaqueu, ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar da lei de Moisés, ele conhecia, mas não seguia não. Ele só ouviu. Como muitos ouvem falar de Jesus, mas não seguem Jesus. Como muitos falam, eu creio em Deus, mas estou nem aí para ele. Mas ele crê, mas ele não está nem aí para Deus. Então não conhece esse crer. Aí vem Zaqueu, um homem rico. Ele conquistou riquezas? Conquistou. Trabalhando, mais ou menos. Trabalhando, caixa 2 ali, caixa 3, caixa 4, mas ele conquistou. De qualquer forma, seria fácil para ele largar a mão das riquezas dele? Do bem-estar, da posição, porque ele era o maioral, então não seria fácil também para ele. Só que a palavra diz que ele não pensou, não está dizendo aqui que ele parou para pensar, ele simplesmente, Senhor, se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Eu vendo tudo que eu tenho, divido para os pobres, tudo que eu tirei, todo é bom. Eu vou vender, vou dividir, o que eu defraudei, ainda vou restituir mais. Então vamos dizer que ele ficou quase pobre, né? Porque se ele era muito rico, porque ele tirou de muita gente, então ele ficou quase pobre. Só que ele viveu a obediência. E a obediência é uma primazia, é algo muito necessário. Honra teu pai e tua mãe. Ame a Deus sobre todas as coisas. Obediência. Viva no caminho reto, não desvie para a direita nem para a esquerda, por mais que esteja ligado. Obediência. A obediência leva à conquista. A obediência leva à salvação. Amém? Então, temos que ser obedientes também para recebermos a nossa salvação. Lição número 7. A obediência leva à grande conquista. Zaqueu, ele não conquistou as riquezas depois que Jesus passou pela vida dele, porque depois nem fala mais de Zaqueu, mas ele conquistou o que muitos gostariam de conquistar, mas perderam no caminho, porque não quiseram deixar as suas riquezas internas. Zaqueu, ele conquistou a salvação. Então Jesus disse para Zaqueu,
Hoje, houve salvação nessa casa. Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para salvar os perdidos. Filhos de Abraão, significado de herdeiro da promessa pela fé em Cristo. Zaqueu, ele deixou tudo. A palavra não diz que Zaqueu virou discípulo de Jesus, não. A palavra não diz que ele começou a seguir Jesus, também não diz. Mas com tudo isso que ele fez, eu tenho certeza que ele passou a seguir a Jesus ou falar de Jesus. Vamos refrisar. Coragem e insistência. Romper as barreiras. Deixa as pessoas falarem. Deixa elas falarem. Olhe para Jesus. Não se importe com as falácias. Não importa onde você esteja, Jesus está te vendo. Tenha gratidão por tudo que o Senhor te entregar. Por tudo que o Senhor fizer na tua vida, tenha gratidão. Seja grato. Precisamos ser gratos, porque Deus rejeita os murmuradores. Aquele que só murmura, Deus rejeita. Agora, aquele que tem um coração contrito, grato e alegre, ele se alegra também. Obedeça. Conquiste. Quando a gente começa a seguir tudo isso daqui, em pequenas passagens, a gente começa a entender. Não é fácil, mas não é impossível andar com o Senhor. Não é fácil conquistar, mas também não é impossível. E a nossa conquista maior nessa terra que a gente tem buscado é a nossa salvação. Escute isso que eu vou cantar para vocês, antes de finalizarmos a palavra do Senhor, porque as horas já se avançam. A graça do Senhor é sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém. Graça sobre graça recebi. E na plenitude renasci.
riqueza da tua casa? É o teu carro importado? É a tua casa bela? É o teu emprego maravilhoso, mas que te afasta do Senhor? O que você precisa deixar nessa noite? É o orgulho? É a soberba? É a mentira? É a falsidade? É a prostituição? É o vício? É as drogas? O que você precisa deixar nessa noite? A palavra do Senhor fala que aquele homem deixou tudo. E o que eu e você temos deixado para servir ao Senhor? Eu tenho deixado pelo orgulho? Eu tenho me esvaziado da minha soberba? Eu tenho estendido a minha mão? Eu tenho feito amor? Eu tenho aguçado o amor de Jesus pelo meu próximo? Eu tenho dado bom dia para o meu vizinho? Eu não. Minha vizinha é chata e eu acabo não dando bom dia para ela porque ela não responde. Isso é amor de Deus? Não. Então eu preciso me consertar. E você? Eu preciso me consertar. E você? Vocês precisam também de conserto? O que você precisa deixar para que você receba a sua salvação? Ou você vai fazer como aquele jovem rico que passou e observou e estava aqui em todos os cultos, e estava aqui nas quintas, na terça, na sexta, no domingo, todos os dias da semana, e quando Jesus chegou, falou: tchau, não quero não, porque eu vou ficar nas belezas da terra. E aí? Jesus pergunta para a gente, Jesus pergunta para mim: vai deixar tudo por amor de mim? Ou vai continuar caminhando longe da minha presença? Porque a presença do Senhor é a única riqueza que precisamos buscar. Porque a palavra dele diz: por que está se preocupando com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir? Nem as riquezas de Salomão se comparavam aos lírios, aos aves, aquelas flores maravilhosas, aos passarinhos que não precisam trabalhar, porque o alimento dele está lá. Se eu e você confiarmos no Senhor, se a gente colocar tudo no altar, Ele supre as nossas necessidades. Você não precisa ficar naquele emprego que falam mal de Deus, que você não pode nem ser cristão lá dentro. De tão mal que falam de Deus, você tem vergonha de ser cristão. Você nem sabe que você é cristão, porque você não tem a chance de dizer a palavra de Deus. Às vezes ali não é o teu lugar. Aquela faculdade, aquela escola, onde você acaba se entornando, onde pessoas só falam o que não deve, e você acaba rindo, e quando você ri, você concorda. Quando as pessoas estão no montinho falando que não deve, e você está no meio dando risada, você está concordando e você está se afastando do Senhor. Porque a gente tem que dar testemunho. Não é fácil dar testemunho em todo tempo, mas é necessário. É necessário. Reflita nessa noite. Reflita. Mateus, eu não sei se eu deixei a pergunta aí depois da 7ª lição, que diz assim: o que eu preciso deixar para conquistar? Essa é uma pergunta para mim e para você. O que precisamos deixar para conquistar? Mas não é para conquistar o mundo. É para conquistar a presença do Senhor. É para conquistar as riquezas celestiais do Senhor. Porque aqui na terra, no nosso trabalho, a gente come, a gente bebe, a gente dorme. Deus supre as nossas necessidades. Mas é muito mais difícil conquistar as riquezas celestiais do que as da terra. A da terra é fácil. Tem que trabalhar. A palavra de Deus fala: quem não trabalha não come. Então a gente tem que trabalhar para a gente comer. Tenha coragem, insista, rompa as barreiras, não se importe com as falácias, seja grato e obediente. Somente assim receberemos a grande conquista, a nossa salvação em Jesus. Amém? Que os irmãos possam ter entendido a palavra do Senhor, que a nossa maior conquista seja a presença, e a nossa maior riqueza seja a intimidade com o Senhor, para que naquele dia nós possamos alcançar verdadeiramente aquilo que estamos fazendo aqui, trilhando, para nos encontrarmos com Jesus nos céus.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O texto que a Cátia acabou de pregar. E aí Jesus fala para aquele homem: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar que se havia perdido. Ele veio buscar os que estavam perdidos. Ele veio buscar os que estão perdidos. Como foi pregado aqui, muitas das vezes nós estamos arraigados às nossas riquezas, esquecendo do tesouro que o Senhor tem para nós, esquecendo de como diz a palavra de Deus, aquilo que acumulamos aqui nessa terra, a traça vai comer, a ferrugem vai corroer, será alvo dos ladrões, mas aquilo lá do alto, a traça não vai comer, nem a ferrugem. Aleluia. E a Cátia enfatizou bem que ser rico não é pecado, mas onde está pautada a nossa confiança, aí é um grande perigo. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós começamos esse culto lendo o Salmo 125. Confiança em todos os momentos. E para conquistar nós precisamos renunciar. Precisamos confiar no Senhor para conquistar. Feche teus olhos. Que essa palavra possa ter falado ao teu coração. De que homens tiveram a mesma oportunidade. Homens tiveram o encontro com o mesmo Senhor. Homens tiveram a oportunidade de falar, o direito de estar com o Senhor. Mas vemos exemplos que aqui foram citados, de que teve um de que não quis o continuar com o Senhor. Mas teve outro que não incitou em abrir mão da sua vida para estar com o Senhor. Quando nós lemos um texto e vimos a ministração dizendo que o Senhor falou: nesta casa houve salvação. Eu quero entender de que aquela casa foi impactada pelo Senhor, como não só a vida daquele homem, mas aquela casa. Pois houve uma porta aberta, e o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abriu, eu vou entrar e cear com ele e ele comigo. Ou seja, a casa, a porta aberta, o Senhor adentrou, e houve salvação, houve resgate. Nós ouvimos essa palavra esta noite, Senhor. Nós acordamos cedo para ir para o nosso trabalho. Às vezes arrumamos um serviço extra, porque nós queremos, Pai querido, conquistar, ter as nossas conquistas. Isso não é errado, Senhor. Mas nós não devemos esquecer de quem é o Senhor nas nossas vidas. E muitas das vezes nós estamos presos a isso, Senhor. Nós ouvimos essa palavra, de que riqueza maior o Senhor tem, de que riqueza maior é o Senhor em nossas vidas. Nós saímos daqui essa noite, Senhor, na certeza de que o Senhor salvou
Senhor está salvando e continuará salvando. De que o Senhor é o Deus mais interessado em salvar vidas, pessoas. Por isso o Senhor entregou o seu Filho na cruz. Saiamos daqui com a reflexão, Senhor, de que não são as coisas que vão nos tirar da Tua presença, de que não são as riquezas que vai nos tirar da Tua presença, mas a Tua presença é maior do que tudo isso. O Senhor é maior. Oh Espírito Santo, visita cada coração aqui nesta noite. Derrama da Tua porção, da Tua alegria, do Teu renovo. Aquele homem não era bem visto na sociedade. O Senhor restaurou. Houve salvação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Saiamos daqui refletindo nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Só lembrando aos irmãos que domingo temos culto às 10 horas da manhã. É ceia do Senhor. Se gosta? Domingo às 10 horas da manhã. Você é nosso convidado para estar junto, ceando, participando da ceia do Senhor. Você não esqueça de trazer o teu quilo de alimento para montarmos as cestas básicas. Não esqueça. Os irmãos que costumam fazer doação de valores, nos ajude. Precisamos montar essas cestas básicas para a semana da ceia já estarmos entregando. Precisamos de no mínimo 5 cestas básicas, que é o que a gente está montando todo mês. Deus é tão bom que tem mês que nós montamos, nós temos 3 famílias. Tem mês que só chega 3 cestas, só monta 3 cestas, e as 3 famílias. Teve meses que nós montamos 11 cestas, mas nós todo mês só montava 3, mas montamos 11. E a irmã Vera dizia: pastor, tem 11 cestas para montar e ainda não chegou. E Deus vai montar. Conseguíamos montar as 11 cestas. Então você, minha irmã, meu irmão, continue fiel nas tuas primícias, continue fiel no teu dízimo, na tua oferta, porque isso tem nos ajudado a fazer a obra do Senhor. Nós temos alcançado famílias. Amém? Glória a Deus. Curva a tua fronte, vamos nos despedir. Senhor, muito obrigado por esta noite, por este culto que viemos aqui prestar ao Senhor. Obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra que selou este culto, que trouxe o término desse culto, a palavra que nos trouxe a reflexão e que ficou no nosso coração. Eu te peço nesse momento, Senhor, que tu nos leve em paz e em segurança para as nossas residências. Aqueles que vieram de longe e de perto, a tua mão não se ausente, mas guarde cada um das astutas, guarde das ciladas do inimigo, das investidas do inimigo, do homem mau. Guarde, leve-nos em segurança. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, o seu Filho, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima noite. Não saia daqui sem antes tomar um cafezinho ali na entrada da igreja. Fique à vontade.
Deus